Abençoados e abençoadas, meus amados irmãos, amo de todo o meu coração a todos vocês. Que vocês possam ter tido um domingo que está se encerrando super abençoado, protegido e guardado por Ele, reinando e triunfando em graça, o favor de Deus. E ai de nós, se não fosse a graça de Deus, e nós não abrimos mão da graça de Deus. A graça de Deus nos faz triunfar, nos faz descansar nele. A graça de Deus nos leva a reconhecê-lo como um único Deus soberano, único Deus que é Senhor de tudo e de todas as coisas, que a primazia é dele. Ele governa as nossas vidas sem reserva. E assim nós vamos crescendo no conhecimento, na graça dele, vamos reinando e triunfando, se fortalecendo cada vez mais e entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Assim sendo, eu quero ler uma palavra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 8, que diz assim: digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos pais. Sob o tema, o sistema religioso evangélico, ele coloca as pessoas debaixo de Jesus de Nazaré. Esse é o tema da palavra que nós vamos trazer ao cair da tarde, né? Desse domingo, já ao anoitecer, para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Queridos, nós do Evangelho da Graça de Deus temos constantemente alertado as pessoas para o que acontece dentro desses templos, que eles chamam de igreja, aonde eles se reúnem. E nesses lugares, eles seguem preceitos dos homens. Ainda há muitos rudimentos da lei mosaica. São reuniões que eles chamam de culto, com liturgias, com rituais, cheias de ritos cerimoniais. Lugares onde os líderes religiosos se colocam numa posição como se eles fossem um intermediário, um mediador entre o único Deus soberano, o nosso Pai, do qual nós somos filhos dele, e vivemos aqui nesta vida como verdadeiros filhos de Deus, como se eles tivessem uma autoridade espiritual sobre a vida das pessoas, porque é assim que eles dizem, assim que eles ensinam. Vocês são meus servos, vocês são minhas ovelhas, eu sou vossos pastores, vocês são meus filhos na fé, vocês estão debaixo da minha cobertura espiritual. É assim que eles ensinam, é assim que eles dizem, e é assim que eles fazem. E então as pessoas vivem nesses lugares, cheias de fardos pesados, não vivem uma liberdade plena como deveria viver. Jesus de Nazaré foi uma manifestação para os judeus, não para nós, não para os gentios, não para os nascidos depois da cruz. O Cristo Nazareno
foi uma manifestação de Deus para os judeus. Eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porventura, somos judeus? Porventura, vivíamos debaixo da lei? Éramos transgressores da lei? Fica aí esta pergunta, fica aí esta indagação. Se não somos judeus, se não éramos transgressores da lei, por que viver nesses lugares seguindo ainda rudimentos da lei, praticando todas essas coisas que existem dentro desses lugares? Daqui a pouquinho, essas reuniões já começaram, né? Às 18 horas e outras 19 horas. E começam com ritos. Todas elas têm um procedimento, um rito para começar. Durante todo o tempo dessa reunião, rituais são realizados dentro desses lugares. Existem denominações evangélicas que cada crente, quando vai chegando, recebe uma folha, e nesta folha ali está toda a liturgia daquela reunião que eles chamam de culto. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Nós somos o templo da habitação de Deus, Ele habita no nosso espírito. Somos filhos de Deus e temos que viver aqui nesta vida como verdadeiros filhos de Deus. Essas pessoas que lá estão, algemadas, aprisionadas, sendo guiadas por esses condutores cegos, elas são salvas, são filhos de Deus, porém não têm a mente iluminada, os olhos estão fechados e não compreendem, não entendem que aqui, enquanto viverem, deveriam ou devem viver como verdadeiros filhos de Deus. São filhos, mas não sabem os direitos de filhos. E aí admite que serem chamados de servos, de ovelhas. Admitem ter sobre as vidas delas um homem que se diz seu pastor, seu líder espiritual. Então todas essas coisas existem nesses lugares. Então, essa manifestação para os judeus, ele com sua obra maravilhosa, ele quem? O Cristo Nazareno, ele veio para livrar o seu povo da transgressão da lei. E Paulo, o apóstolo da graça de Deus, segundo ele, era ministro da circuncisão. Olha o que ele diz aí ao escrever aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 8. Ele diz: digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão. E ele aqui separa e chama 12 homens para o seu apostolado. E dá a incumbência a esses homens, chamados apóstolos da circuncisão, de ir pregar o evangelho àquele mundo de Israel, para que os judeus pudessem crer e ser batizado, para que fosse salvo e não condenado do juízo que viria sobre eles, como veio no ano 70. Jesus Nazareno, ele era judeu. Ele era nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Judeu nascido sob a lei. Diz assim, o versículo 4 de Gálatas 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele enviou o seu filho. O verbo se fez carne, veio, habitou entre eles. Eles quem? Os judeus. Nascido de uma mulher.
E hoje os líderes religiosos colocam esse Cristo Nazareno dentro desse sistema, que nós chamamos sistema religioso. Eles servem ainda o Cristo Nazareno, eles seguem ainda o Cristo Nazareno, como se judeus fossem, como se fossem transgressores da lei, como se esse Cristo Nazareno que veio para os judeus viessem também para eles, e eles hoje, seguindo todos os preceitos, todos os rudimentos, e vivendo debaixo de todas essas coisas. Quando o apóstolo da graça de Deus, ele diz: permaneceis, pois firme, na liberdade com que ele te libertou. Nós não somos filhos da escrava, nós somos livres. Ele é o único Senhor. Há um só Deus, há um só Espírito, há uma só fé, há um só batismo. A primazia é dele, é soberano e reina sobre tudo e todos, e nada foge o controle das suas mãos. Então lá eles estão servindo o Cristo Nazareno. Hoje, em alguns desses lugares, é a tal chamada ceia, um cerimonial, que Paulo, quando ele se dirige aos irmãos ali em Corinto, repreendendo por aquele atos que eles estavam fazendo, chamando de ceia do Senhor. E então ele traz um ensinamento para eles, dizendo que era Páscoa, e que foi Páscoa que o Cristo Nazareno realizou com seus 12 discípulos, e que eles deveriam anunciar até que ele viesse, até que ele ressuscitasse, e assim aconteceu. Eles servem o Cristo Nazareno, tudo lá é voltado para os dias de Jesus de Nazaré. Preste atenção nos hinos que lá eles cantam, prestam atenção nas mensagens que lá eles pregam, preste atenção nos jargões que eles lá dizem durante essas reuniões. Tudo voltado para os dias do Cristo Nazareno, tudo voltado para os dias de Jesus de Nazaré, do Jesus nascido de mulher e sob a lei. Esse Jesus de Nazaré, ele não era cristão, ele era judeu, e ele veio cumprir a lei, porque os judeus tinham que cumprir a lei, e não cumprindo a lei, se tornavam transgressores da lei. E um dos mais conhecedores da lei era Saulo de Tarso, um judaizante que no início perseguia os cristãos, mandando prendê-los, votando para que eles fossem mortos. Era zeloso pela lei. E ele, quando encontra o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado em caminho de Damasco, não o vê porque era o Cristo Espírito, mas ouviu a sua voz. E depois dessa experiência que ele teve com o Cristo ressurreto, ele disse: se não fosse a lei, eu não havia conhecido o pecado, porque pecado é transgressão da lei. Então, o Cristo Nazareno não era cristão, ele era sim judeu. Gálatas 4, versículo 5. Olha o que diz: para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ele era judeu. Ele veio para resgatar os que estavam debaixo ou sob a lei. No versículo de número 9 diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Versículo 10, guardai dias e meses
e tempos e anos. Assim sendo, judeus e gentios, também alcançados pela graça, ambos se tornaram um só povo. Gentios e judeus, ambos se tornaram um só povo, alcançados pela graça de Deus. Então, quando dizemos que eles vivem na prática de tudo que Jesus Nazaré fez, cumprindo a sua missão, eles estão debaixo de jugo e fardos pesados. É assim que lá dentro desses lugares, esses crentes vivem, essas pessoas vivem debaixo de fardos e jugo pesados. Nos dias do Cristo Nazareno, Mateus 11, versículo 28, ele disse para os judeus, para o seu povo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, debaixo de fardos e jugo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas parece que as pessoas gostam de viver debaixo de fardos, sob jugo, presos sob preceito dos homens, sendo guiados por eles, dirigidos por eles. O que esses homens estão menos interessados é em você, na sua vida. Eles querem tê-los nestes lugares porque eles têm interesses e têm conveniências. Não trabalham, não suam para que possam viver do suor dos seus rostos. Eles vivem com o suor do rosto de outras pessoas que trabalham arduamente para que no início do mês ou no final do mês essas pessoas tirem lá 10% dos seus ganhos e entreguem a eles, e eles dizem que eles estão autorizados por Deus para administrar 10% dos ganhos de cada um dos membros desses lugares. E pessoas hoje passando dificuldades, não tem dinheiro às vezes para comprar remédio, não tem conforto, muitas das vezes não consegue pagar as suas dívidas, mas os 10% é sagrado, porque essas pessoas têm medo das maldições que esses homens lançam sobre os ombros das pessoas. Eles pegam as maldições lá de Malaquias, do capítulo 3, e diz para as pessoas que elas estão roubando a Deus, e as maldições virão sobre a vida delas. Chegam até alguns desses líderes relacionar com as tipos de maldições. Seu carro vai ser roubado, o motor vai bater, sua casa vai virar uma farmácia, a sua panela de pressão vai explodir, o seu ferro vai queimar, e é uma série de maldições sobre a vida das pessoas. E as pessoas, por não conhecer a Deus, têm medo de que essas maldições venham sobre elas, e então os 10% são sagrados. Querido, acorde, desperte, pega esses 10% e faça a obra de Deus, que é visitar o próximo, socorrer as viúvas, os órfãos necessitados. Invista em você mesmo, no seu bem-estar, invista na sua esposa, nos seus filhos, na sua família, na sua casa. Reparte com aqueles que precisam, com aqueles que necessitam. Sai fora disso. Sai fora dela, povo meu. E então, eles que estão debaixo desse jugo e fardos pesados, nesses lugares, elas estão praticando autojustiça. Autojustiça, fazendo isso, fazendo aquilo para serem abençoados, para serem prósperos, fazendo isso, fazendo aquilo, ou deixando de fazer para serem salvos, porque eles enganam as pessoas. Você é um eleito, você é um predestinado, você é de Deus, você é filho dele, ele é seu pai, você já foi alcançado por ele, pela graça.
Viva essa liberdade plena com qual Ele te libertou. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Volte-se para Ele. Desperte tu que dormes e Ele te esclarecerá. Viva essa liberdade plena da graça de Deus, dado por Deus a cada um de nós. Esse evangelho, não dos judeus, nem dos gentios, mas do povo de Deus. Você não pode estar debaixo de Jesus de Nazaré, como nesses lugares eles têm feito com as pessoas, colocando elas debaixo de Jesus de Nazaré. Ele não era a manifestação para o povo de Deus. Jesus de Nazaré não. Ele era, como eu disse no início, a manifestação para os judeus. Ele veio para livrar o seu povo da lei, que estavam escravizados. Foi para isso que ele veio. Ele veio para buscar e salvar, sim, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E tudo isso durou até o ano 70. Então por que trazer para os crentes, para esse povo, por que trazer tudo isto para o povo de Deus? Por que encerrar o povo de Deus debaixo de Jesus de Nazaré? Por que encerrar o povo de Deus debaixo de Jesus de Nazaré? Se Jesus de Nazaré veio para os judeus, veio para os seus, veio buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos. Hoje as pessoas estão nesses lugares, nas práticas do dízimo, nas práticas do batismo, do jejum, da ceia, que seria a Páscoa, seguindo preceitos e rudimentos. É isto que acontece nesses lugares. Não há liberdade, não há liberdade, não há discernimento, porque os espirituais discernem as coisas espirituais, vivendo as pessoas na prática das obras da carne, porque era isto que acontecia nos dias do Cristo Nazareno. Paulo procura ensinar a importância do Deus que é Espírito. É isso que eu tento, é assim que outros pregadores tentam nos seus canais, alertar as pessoas acerca da importância do Deus que é Espírito. A mulher samaritana, quando encontrou com Cristo Nazareno, a preocupação dela era dar continuidade àquilo que ela havia recebido dos seus pais, quando ele era adorado no templo, nos montes. E ela pergunta então ao Cristo Nazareno: onde devo adorar? É no templo, correto? Isso é certo? É no monte? E ele diz: mulher, virá dias em que os verdadeiros adoradores deverão adorar o Pai em espírito e em verdade. Acorda, desperta. Esse tempo já chegou há centenas de anos. E as pessoas ainda estão na prática das obras da carne, adorando, seguindo os preceitos de um homem que era o Cristo Nazareno, que veio para cumprir a lei, para salvar e libertar o seu povo dessa lei. E é isso que está acontecendo nesses lugares. As pessoas são escravizadas, elas têm medo de tudo. Elas têm medo de tudo, elas não são livres, não são libertas, não vivem essa liberdade. Tem medo de ir para o inferno. A maioria dos crentes tem medo de morrer, sabe por quê? Porque não tem certeza da salvação. Tem dúvidas. Porque eles lá dizem: se você fizer isso, você
perde a sua salvação. Uma hora o nome dessas pessoas estão lá no livro da vida, outra hora o nome está apagado. E tem que se reconciliar. É isso que eles ensinam nesses lugares. Deus é espírito. Tem a mente dele. Ele habita no seu espírito. Deixe que o Espírito de Deus guia e dirige a sua vida sem reserva. O apóstolo Paulo diz que aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E há liberdade nesses lugares. Há liberdade nesses lugares. Ele deve ser adorado em espírito e em verdade pelos verdadeiros filhos de Deus. O culto deve ser racional. Não esse culto, essa reunião que eles fazem nesses lugares que chamam de culto. Eles não estão cultuando a Deus. Não estão. Isso não é culto racional. Paulo escrevendo, ele diz acerca disso em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo, ele diz acerca disso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas no versículo 1, que na verdade eu queria lê-lo, diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não existe nesses lugares esse culto racional ensinado e pregado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Tendo-o como único Senhor, tendo como o soberano, que é um em todos. Como diz em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo, no capítulo 5, no versículo 16, assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. É assim que eles vivem nesses lugares, olhando as pessoas, julgando as pessoas pelo que vê, pelas aparências. Sepulcros caiados. Nos dias do Cristo Nazareno, ele chamou muita atenção, chamando-os de hipócritas, demagogos. De fariseus, porque se preocupava com o exterior, com a aparência. Buscava os primeiros lugares, as primazias. Queriam estarem sempre em destaque, serem chamados de mestres, de senhores. Queriam aparecer, estar em evidência, em destaque. E é isso que nós vemos dentro desses lugares. Disputas, títulos e mais títulos. Pessoas querendo galgar posições. E aí elas fazem qualquer coisa para receber esses títulos. É isso que acontece nesses lugares. É uma verdade que muitos não querem ouvir, porque tem interesses e tem conveniência. Também como seus líderes têm. Muitos também desses seguidores têm interesse e conveniência. Então, ele diz assim, o apóstolo Paulo: assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Que é isso que eles fazem dentro desses lugares, seguindo o Cristo Nazareno. O Cristo que era carne, que era humano. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Não é assim que devemos segui-lo. Não é assim que devemos conhecê-lo. Mas nesses lugares, tudo foi trazido, trago dos dias do Cristo Nazareno. Tudo que acontece nesses lugares são práticas do
Cristo Nazareno. Nós devemos crer sim no seu ministério, na sua chamada, em tudo aquilo que ele recebeu do Pai para que fizesse. Devemos crer, mas não praticar. Devemos viver por fé e andar por fé, tomando posse de tudo quanto ele já fez por nós. Porque ele, quando morreu, ele disse: está tudo consumado. E ele roga ao Pai. E o Espírito Santo de Deus, ele vem e passa a habitar no nosso espírito para dirigir a vida daqueles que são verdadeiros filhos de Deus, que entendem, que têm mente iluminada, que o véu não está mais sobre o seu rosto, que os seus olhos espirituais estão abertos, sendo guiado e dirigido por ele para o louvor da sua glória. E aí, você que vive nesses lugares, vai continuar a se prender à manifestação de Jesus de Nazaré? Você que vive neste lugar vai continuar seguindo os preceitos dos homens, os rudimentos, praticando esses cerimoniais, essas liturgias, esses rituais, sendo guiado por homens cegos, deixando ser explorado por eles? Vai continuar seguindo tradições, todas essas coisas ensinadas por homens, ou vai viver dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus que habita em você? Você é filho de Deus. O seu espírito é o templo da habitação de Deus. Ele mora em você. Ele não te vê na carne, ele te vê no espírito. E por ele não te ver na carne, e por ele te ver no espírito, e por você ter esse entendimento, você não vive na prática das obras da carne. Porque o foco teu é em Deus, o centro teu é em Deus. Você está 24 horas por dia ligado nele, buscando as coisas do alto. Porque você sabe que o espírito está sempre pronto, mesmo a carne sendo fraca. Paulo, o apóstolo, e é bom sempre lembrar isso, ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Os verdadeiros filhos de Deus, que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, eles não vivem na prática das obras da carne, como muitos vivem nesses lugares. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que habita no Espírito Santo que dirige e guia a sua vida. É isso. Receba aí esta palavra. Toma uma atitude, toma uma decisão. Toma uma atitude, toma uma decisão. Creia. Creia na palavra dele. Vai continuar vivendo, seguindo o Cristo de Nazaré, o Cristo judeu, o Cristo homem. Vai continuar trazendo para a sua vida tudo aquilo que eram para os judeus. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Nós amamos vocês. Nós nos preocupamos com vocês. O que nós queremos é que vocês vivam essa liberdade da graça de Deus e que deixe Ele guiar a sua vida, dirigir a sua vida. Todos nós somos iguais. Eu não sou seu pastor. Eu não sou mais do que você. Todos nós somos um nele. Nós não nos colocamos em posição superior a quem quer que seja. Porque nós reconhecemos Ele em cada um. Ele é um em todos.
Ele é soberano. Ele não tem nenhum adversário. Ele reina sozinho em absoluto. Tudo é dele, por ele e para ele. Assim sendo, eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Beijo no seu coração. Um forte abraço. Se inscreva no meu canal. Me ajude. Compartilhe esta palavra. O intuito é que mentes sejam abertas, olhos desvendados, que o véu seja tirado e que essas pessoas vivam essa liberdade que você aí vive sob a graça de Deus. Beijo!